como ser um agente de unidade na igreja e no mundo. Vença seu ego para viver verdadeira humildade. Vença seu ego para viver verdadeira humildade. Olha o que diz o versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam completamente. Só tem um problema aqui nesse negócio, é a palavra completamente. Seja completamente humilde e dócil. Esse completamente acaba com a gente. Por quê? Porque não é uma humildade sazonal. Não é uma humildade condicional. Não é uma humildade do ambiente. Aqui eu sou humilde perto dos outros. Não é uma humildade dependendo do que aconteça. É uma humildade completa. Basílio descreveu a humildade como o cofre adornado de pérolas preciosas de todas as virtudes. O que o Basílio estava dizendo, o filósofo, é que sem humildade nenhuma outra virtude existe. Ninguém é piedoso, não é humilde, esquece. Nossa, tem empatia com os pobres, não é humilde, esquece. Ele é uma pessoa muito generosa, não é humilde, esquece. Não é generosa não, está fazendo para aparecer. O que o Basílio está dizendo é que sem humildade, nenhuma das outras coisas, nenhuma das outras virtudes é verdadeira. Merece reflexão isso, sim ou não? Gente, no mundo antigo, a humildade era uma deficiência. No mundo antigo, ser humilde era ser fraco. Vem o cristianismo e diz: o último grau da excelência humana é a humildade. Prova disso, Jesus lavando os pés de discípulos errados, homens rudes, homens complexos, e Jesus lavando os seus pés. Eles falaram: mestre, o senhor vai lavar o pé da gente? Vou sim. Os pés imundos, cheios de machucadinhos, porque não tinha calçamento, se chutava pedras com facilidade, a poeira, não tinha calçamento, ia se acumulando naquelas feridas do pé, e aquilo vai fazendo uma crosta de sujeira com casquinha de machucado. É horrível. Jesus vai lavar aqueles pés. Em que implica a humildade cristã? Implica em duas coisas. Primeiro, ela provém do conhecimento de si mesmo. Você nunca vai ser humilde se você não souber quem você verdadeiramente é. É a virtude pela qual o homem tem consciência de sua própria indignidade, pelo conhecimento de si mesmo. Nós temos a mania de nos colocar como centro do mundo. Nós temos a melhor opinião. Nós sabemos o que é melhor. Nos ouçam que vai dar tudo certo. Mas quando confrontamos a nós mesmos, vemos nossa própria debilidade, nosso próprio orgulho. Você não é tão bonitão quanto você acha, não? Você não é tão lindão quanto você pensa, não? Você muitas vezes se alegra com a derrota de alguém, sim ou não? Você não gosta muito da pessoa, você sabe que ela se deu mal, dá uma sensação boa. Quantas vezes o seu sentimento em relação a alguém é um sentimento de disputa, e talvez a sua vitória te alegre menos do que a derrota do outro. Humildade é fruto de honestidade.
Se você não for honesto com você mesmo, você não vai saber quem você é. Enquanto você olha para os enfeites do seu amor próprio, você não vê a realidade da sua existência. Mas tem uma segunda coisa que compõe a humildade. Ela se origina quando se confronta a própria vida com a vida de Cristo. Muita gente se acha humilde. Por quê? Porque quando olha para a sua vida, comparado com gente fraca, com gente ruim, se sente bem. Mas quando você começa a olhar para Cristo, para o jeito que Ele agiu, para a forma que Ele tratou as pessoas, para a empatia que Ele tinha com uma mulher adúltera que estava ameaçada de ser apedrejada, Ele fala: filha, vai no peques mais. Ou seja, estou nem aí para o que foi, eu quero saber o que será. Eu gosto muito de uma música brasileira que diz: vamos lá fazer o que será. Jesus está o tempo inteiro dizendo assim: vamos lá fazer o que será, eu estou contigo. Humildade não é você se comparar com gente que não tem nada para oferecer, humanamente falando. Humildade é você olhar para Cristo e falar: perto dele eu não estou fazendo nada, eu sou miserável mesmo, eu tenho que aprender muita coisa. Porque enquanto você se compara com um fraco, você não melhora. E você assume uma arrogância de achar sobre si mesmo o que você não é. Agora, olha que uma das marcas da humildade está no versículo 2. Ele vai dizer: sejam completamente humildes e dóceis. Uma das marcas da humildade é a doçura. A pessoa vem e fala: blá, 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 blá. Você, tá bom, me perdoe. Mas você... Blá, blá, blá. Tá, eu vou te explicar. Mas, de qualquer maneira, me perdoe. Quando a gente não revela a doçura diante dos percalços da vida, diante das ameaças, diante das grosserias que a gente acaba enfrentando, o problema não é do outro que fez, não. O problema é da gente que não tem humildade. Porque o outro é o problema dele. O outro, ele tem a vida dele para resolver com Deus. Mas a minha resposta ao que o outro é, tem que revelar a humildade que eu talvez não tenha. Quem está entendendo? Quando você responde ao outro no mesmo nível do outro, você também, porque fez, não, porque fez não, porque você não é humilde. Você não é humilde para ver o destempero do outro, a palhaçada do outro, a falta de amor do outro e conseguir lidar com isso. Ser manso não significa não se irar. Aristóteles definia a mansidão como o meio entre dois extremos, o se irar demasiadamente e o nunca se irar. O que Aristóteles estava dizendo? Ei, ser manso não é não se irar, é ter equilíbrio sobre essa ira, é ter domínio sobre essa ira. A palavra grega para mansidão é a mesma palavra que é usada para adestramento de um animal. Ou seja, a mansidão, ela deve nos adestrar. A mansidão, ela deve nos dirigir. A mansidão deve conduzir meus atos, minhas respostas, a forma como eu interajo com as situações. A mansidão. O homem manso é aquele que tem sob controle cada emoção, cada instinto, cada ação na mente, no coração, da língua e dos desejos. Nós precisamos ser humildes. A doçura é parte da humildade.